A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Abra, por favor, o texto sagrado, Mateus 7, do 7 ao 11. Nós iremos refletir sobre esse texto. Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Oremos. Santo Espírito, já fomos muito abençoados aqui nesta noite, mas te suplicamos que sejamos ainda mais abençoados com a aplicação da palavra do Senhor na nossa vida. Nos ajude a compreendê-la, me ajude a transmiti-la com fidelidade, com poder, com graça, com humildade, e que assim os teus propósitos sejam levados a bom termo na nossa vida, conforme a sua vontade, para a glória do teu nome e para o nosso benefício. Continua a nos falar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto dessa passagem encontra-se dentro de uma questão maior, que é o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e finaliza neste mesmo capítulo de número 7, ali no versículo número 29. E dentre alguns assuntos que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, como, por exemplo, como dar esmola, como se livrar do julgamento temerário, ele ensina também sobre as bem-aventuranças, e aqui, especificamente, ele está tratando sobre de como os seus servos devem lidar com a prática da oração. Portanto, eu coloquei esse tema para a gente refletir. Orar é fundamental. Tem uma musiquinha, eu até fui certificar com o Dani, uma música infantil que diz, esqueci, eu fui me certificar da música e esqueci. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração, se quiser crescer. Alguém já perguntou o que é mais importante? Ler a Bíblia, orar. É como perguntar qual a asa do avião que é a mais importante, a direita ou a esquerda. Ambas são importantes. Então, ler a Bíblia é importante, oração é importante, mas a nossa temática aqui é sobre oração. E o Mestre, Jesus, 100% homem, 100% Deus, destaca no ensino para os seus discípulos, os seus seguidores, a importância de orar. Já tendo ensinado no capítulo 6 sobre o Pai Nosso, agora ele volta ao assunto da oração, demonstrando o caminho da perseverança diante de um Pai bondoso que vai nos atender, não conforme ou por causa da nossa insistência, porque a temática aqui, embora a ideia aqui seja no texto original, pedir e continuar pedindo, bater e continuar batendo, buscar e continuar buscando, a ênfase não é na insistência, não é por insistir que eu vou receber de Deus aquilo que eu estou pedindo. A ênfase aqui é a bondade do Senhor, quando ele faz um contraste com os próprios pais humanos, dizendo, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, a ideia deste texto, deste ensino de Jesus é, persevere em oração, pois o Pai bondoso, ele vai lhe responder, nem sempre com o que você quer, mas sempre com aquilo que é melhor para você. Daí, oração é fundamental, porque o Cristo, 100% homem, 100% Deus, coloca na sua agenda, tanto ensinando quanto praticando, para que de forma pedagógica, eu e você entendamos que a oração, ela precisa estar na nossa agenda. Amém, irmãos?
E a oração não é para mudar Deus, não é para mudar seus desígnios, não é para mudar seus propósitos. Pelo contrário, quando nós nos aproximamos de Deus em oração e buscamos esse caminho da intimidade com Deus, e essa ideia de bater, de buscar e de pedir, é uma ideia de comunhão, de aproximação, de intimidade com Deus, de nos apartarmos por um pouco do cotidiano, das atividades, e com concentração, e com organização, e com coração quebrantado, nos achegarmos diante do Senhor e colocarmos as nossas necessidades diante dEle. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós valorizamos essa comunhão com Deus pela oração, nós é que mudamos. Nós é que percebemos na nossa vida o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados, porque a expressão pedi, buscai, batei, revela em nós uma postura de humildade. Então, estou ali pedindo, buscando, batendo, revela em nós o conhecimento da nossa fraqueza, da nossa dependência, da nossa limitação. Alguém já disse que você pode comparar esse quadro com uma criança que pela manhã acorda lá no seu quarto e ela então não vê ninguém, não vê mãe, não vê pai, então ela, mãe, e ninguém chega. Papai, ninguém chega. Então ela sai dali daquela cama ou daquele colchão, então grita mais um pouco, pai, mãe, e ninguém chega. Aí lá no prédio que eu moro tem um menininho que depois dessas tentativas, o pai dele disse que ele pega uma bicicleta e começa a bater na porta do quarto do pai dele. 3 anos, miserável tem. Aliás, ainda não tem 3, vai fazer 3. E aí ele pega a bicicleta e bate na porta do quarto, até que o pai ou a mãe saia, e então vai atendê-lo. Aí agora, conjecturando, vamos supor que esse menino chega lá para o pai agora, isso agora é conjectura, e diga assim, papai, eu quero pão. Você acha que esse pai, dentro de uma conjuntura normal, vai dar pão ou vai dar pedra? Hein, irmãos? Vai dar pão. E como ser humano, todos nós temos a nossa natureza caída, infelizmente inclinada para o mal, e a comparação é, logo após essa insistência, essa busca, esse clamor por esse pai bondoso, esse pai que é dadivoso, que é misericordioso, que é fiel, ele não vai dar pedra, ele vai dar pão. Então, querido, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Não é demora, Deus está preparando o melhor. Deus nem sempre vai nos dar o que queremos, mas Ele sempre vai dar aquilo que Ele sabe que é melhor para mim e para você. Orar é fundamental, porque nós percebemos diante de Deus quão pequeno nós somos e quão grande Ele é e quão bondoso Ele é. Orar é fundamental, porque em oração, já ensinado aqui nesse contexto das bem-aventuranças e do Sermão do Monte, nós vencemos a ansiedade. Viu quando o pastor chamou? Quantas pessoas marcadas pela ansiedade? E Jesus sabe que a ansiedade é uma coisa que toca a humanidade. E ele já ensinou aqui mesmo, no capítulo anterior, 6, 25, não ande ansioso por coisa alguma. E o outro ensino que ele traz desse mesmo capítulo 6 é, busque em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Busque como? Orando, clamando, buscando ao Senhor. E o último ensino dentro do capítulo 6 é, viva um dia de cada vez. Orar é fundamental, porque em oração, eu e você vencemos a ansiedade e confiamos em Deus. Filipenses 4:6 diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos fazer conhecido do Senhor todas as nossas, o quê? Necessidades, por meio da oração, da súplica, de ação de graças. E então, versículo 7,
a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela vai tomar conta do nosso coração, porque quando nós estamos ali em oração, em súplica, em ação de graça, os nossos olhos saem das circunstâncias e os nossos olhos vão para Deus, que é quem muda qualquer circunstância. Então, eu e você, irmãos, somos, estou marcando o tempo aqui, eu e você somos instados pelo Senhor Jesus Cristo a perseverarmos na oração, a não desistirmos da oração e a esperarmos nesse Deus, que é Deus piedoso, bondoso, gracioso e que tem socorro, saída para mim e para você. O que é que eu posso pedir a Deus então, pastor? Posso pedir tudo a Deus. Aqui ele fala de coisas básicas, mas nós podemos envolver aqui capacidade, por exemplo, de perdoar. Meu Deus, me ensina a perdoar. Me dê graça para perdoar. Meu Deus, me capacita para pedir perdão. Meu Deus, me conceda vida de santidade. Por quê? Dentro da conjuntura que a gente vive, e de muitas igrejas evangélicas com todas as aspas, a gente corre o risco de olhar para esse texto e pensar que Deus é um gênio da lâmpada, e eu vou pedir, e Ele vai me dar qualquer coisa. A gente corre o risco de comparar Deus com uma gôndola do supermercado, e eu chego lá, eu quero isso, mas eu não quero aquilo, eu quero isso, e eu pego o que eu quiser. Deus não é nada disso. Deus é Senhor, preocupado com a sua glória, e também preocupado com o bem-estar do seu povo. Então, a gente não pode olhar para esse texto, simplesmente achar que tudo que eu pedir ao Senhor, Ele vai me dar, mas eu preciso também analisar esse texto à luz do que diz 1 João 5,14, que se aquilo que pedimos ao Senhor está dentro da vontade dEle, então Ele vai nos conceder. A pergunta é da vontade de Deus que eu e você pratiquemos o perdão, sim ou não? Perdoar é fácil. O que a gente faz, então? Ora. Me ajuda a perdoar, sim. A falta do perdão, ela é um empecilho para a resposta da nossa oração. Tem lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que se o marido tratar mal a sua esposa, as suas orações serão interrompidas. Mas aquilo ali não vale só para o homem. Ali está um princípio. Obviamente que dentro do contexto há uma preocupação para que o marido cuide bem da esposa. Então, Pedro está trazendo ali esse versículo. Se você, marido, trata mal a sua esposa, você vai a Deus em oração, sua oração não será respondida. Mas esse princípio serve para todo mundo. Se eu tenho mágoa, se eu tenho ódio, se eu tenho raiva, se eu não perdoo, a minha oração é comprometida. O meu ofertar na igreja é comprometido. O meu culto é comprometido. Então, a gente precisa olhar para esse texto para além das nossas necessidades básicas. Senhor, resolve esse problema. Senhor, me dá essa cura. Senhor, abre uma porta para mim. Tudo isso Deus faz. Mas eu preciso, sobretudo, pedir aquilo que vai impactar na minha vida em relação a Deus, em relação à minha eternidade. E a prova disso é que no texto paralelo, que é Lucas, capítulo 11, do 9 ao 13, ele termina dizendo que o nosso Deus dadivoso, bondoso, nos dará aquilo que lhe pedimos e dará ainda mais. Ele nos dará o quê? Quem lembra? O Espírito Santo. Existe alguma dádiva que Deus possa nos dar, maior do que nos dar o seu Espírito para habitar dentro de nós? Sim ou não? Então, se Ele nos dá o maior, que é o seu Espírito para habitar em nós, certamente Ele nos dará aquilo também que é menor. Então, irmãos, pegando o contexto aqui do culto e essas pessoas todas que estavam aqui, deposite sua ansiedade, deposite seu medo, deposite sua insegurança aos pés do Senhor e peça a Ele aquilo que você está precisando. Peça, bata, busque, porque diante de Deus, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. E todo aquele que busca, ele encontrará.
o Senhor Jesus, com este texto, nos ensina a sermos perseverantes na oração, confiarmos no fundamento da bondade do Deus poderoso, que sempre dá aquilo que é melhor para os seus filhos. Sendo assim, pedi, batei e buscai, porque o Senhor nos abençoará. Amém? Vamos ficar de pé, convidar o louvor. Querido Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito coloque a Tua palavra no nosso coração e que o Senhor nos leve para este lugar da oração, a oração perseverante, a oração confiante, mas não confiante em méritos próprios, confiantes na bondade do Senhor, nos méritos de Jesus Cristo. Que o nosso coração, Senhor, seja cheio de esperança, inundado por uma fé que nos leva a clamar, a pedir, a bater, a buscar diante do Deus que é clemente, bondoso e misericordioso. Mais uma vez, nós apresentamos aqui o Teu povo, que traz dentro do coração, que traz na sua alma pedidos, súplicas, grito de socorro, e que nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus, o Senhor possa atender o Teu povo. Não simplesmente com aquilo que a gente pensa que é o melhor, mas com aquilo que o Senhor, em sua sabedoria, soberania e bondade, sabe o que é melhor. Pai, que o Teu povo retorne para casa com o coração tranquilizado. Que o Teu povo volte para casa com o coração apaziguado. Que o Teu povo volte para casa com o coração dominado pela paz que excede todo entendimento, com a certeza de que todo aquele que pede, recebe, do Pai que é bom, fiel e misericordioso. Senhor, nós Te suplicamos por esses pedidos que estão nesta caixa de oração. Expressão de fé do Teu povo, súplicas, pedido de socorro, também outros que chegam pela internet, pedindo, batendo, buscando diante do Deus que é clemente e misericordioso. Segundo a vontade do Senhor, responde, atende, abençoa, em nome de Jesus. Amém?